Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez a gente vai falar sobre os dois Grimórios. Quem pode realmente ter dois Grimórios em Black Clover? A gente viu agora que o Yuno, ele não tem mais só um Grimório. Ele tem dois poderes mágicos e junto aos seus poderes ele possui dois Grimórios diferentes para utilizar. Acontece que isso será ou não uma exclusividade deste personagem. Será que apenas o Yuno pode ter esse tipo de poder em Black Clover? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, quem realmente pode ter dois Grimórios em Black Clover, afinal existem várias pessoas que passaram por requisitos parecidos com o de Yuno. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super ajuda o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então como a gente sabe agora no capítulo mais recente do mangá de Black Clover, o capítulo 308, a gente acabou de ver que o Yuno ganhou um outro Grimório, um novo Grimório. Coincidentemente, na batalha contra o Zenon, ele foi arremessado para muito longe e acabou caindo dentro da sala de seleção do Grimório. Ali dentro, então, ele acabou sendo escolhido por um novo Grimório com um novo poder mágico após ter uma conversa com o seu eu interior, após ter uma conversa com o espírito que reencarnou no mago da magia de vento, no príncipe do reino de Spades. E então ali, o Yuno foi escolhido por um Grimório daquele reino, por um Grimório do reino de Spades. Afinal, o Yuno é realmente o príncipe daquele reino, ele é o herdeiro de toda a Spades. E então ele tinha também uma outra magia adormecida dentro dele. Porém, qual realmente é o requisito para ter dois poderes mágicos? Qual realmente é o requisito para ter um segundo Grimório? O primeiro caso vai ser o do Capitão Yami Sukehiro. Como a gente sabe, o Capitão Yami, ele assim como o Yuno, não nasceu no reino de Clover. Ele nasceu em um outro reino, porém, ele passou boa parte da sua vida em Clover e também foi em Clover que ele completou a idade necessária para ter um Grimório e então participou da seleção, recebeu o seu Grimório e assim então aumentou muito seu poder. Porém, assim como o Yuno também, o Yami sempre teve a sua magia. Enquanto o Yuno desde sempre utilizou a sua magia de vento, o Yami desde sempre utilizou a sua magia das trevas, a sua magia da escuridão. E então, quando ele recebeu seu Grimório, ele recebeu desta magia um Grimório do reino de Clover, com um trevo de 3 folhas. O Yuno foi a mesma coisa, ele recebeu um Grimório do trevo de 4 folhas de Clover. Porém, agora no reino de Spades, a gente viu que um Grimório novo acabou surgindo para o Yuno. Então, isso significa que se o Capitão Yami for para o seu reino, para o continente onde ele nasceu, ali ele vai ganhar um novo poder mágico, um novo Grimório? E não, a verdade é que a resposta para esta pergunta é que não, porque basicamente houveram outros requisitos que até mesmo importaram mais para a seleção do que simplesmente ter nascido em um outro reino. O Yami, mesmo tendo nascido em um outro continente, sempre teve a sua própria magia, que era a sua magia de escuridão, e esta magia foi a magia do seu Grimório que foi escolhido no reino de Clover, que na verdade o escolheu no reino de Clover. E assim o Capitão Yami tem o seu Grimório que vem a utilizar até hoje e que vai continuar utilizando como seu único poder mágico. Estar em um outro reino não mudou seu poder, bem como também, mesmo que ele voltasse para o seu reino, ele não mudaria de Grimório. Inclusive, o Yuno já está há um certo tempo no reino de Spades, ele está lutando naquele reino, mesmo assim, a manifestação do Grimório só chegou agora. E basicamente tudo isso veio porque ele não tinha magia de vento. A magia de vento era uma magia dele, pertencia a ele, realmente é um poder mágico do Yuno. Mas essa magia não foi a magia que ele herdou de sua família, mas sim o poder mágico que ele herdou do elfo que reencarnou nele. O Yuno, por ter muito poder mágico, por ser da nobreza do reino de Spades, da realeza do reino de Spades, e estar no reino de Clover quando a magia de reencarnação foi lançada, ele acabou sendo afetado, e isso desde muito jovem. O Yuno ainda era muito novo, ainda não tinha despertado sua própria magia, e desse ponto então ele acabou recebendo um elfo dentro de si, que aparentemente teria despertado a sua magia. A gente viu que em Black Clover alguns elfos despertaram antes da magia final de reencarnação, antes do surgimento do Palácio das Sombras. E esses elfos foram Veto, Fana e também o Patri. Porém, o elfo do Yuno, mesmo ele tendo despertado, ele ainda permaneceu adormecido, mesmo a sua magia tendo sido despertada no Yuno, e então se tornando o poder mágico principal daquele mago, a única magia que o Yuno poderia utilizar, ele continuou adormecido. E isso porque há 500 anos atrás ele mal tinha nascido como um elfo. A gente está falando do filho de Lilith, e quando tudo aconteceu, a Tete ainda estava grávida dele. Dessa forma ele não tentou controlar o Yuno ou algo assim, e na verdade ele cresceu junto ao Yuno. Eles realmente se tornaram um. Porém, o Yuno ainda tinha a magia que herdou da sua família, herdou dos seus pais, o seu verdadeiro poder mágico que nunca despertou, um poder mágico do reino de Spades. E então foi no despertar deste poder que a gente viu realmente o verdadeiro poder mágico do Yuno nascendo. Este é o principal fator do Yuno ter tido um outro Grimório, porque ele tinha sua própria magia, além da magia que herdou de Tetia, além da magia do elfo que reencarnou nele. E então surgem outras perguntas. Os outros magos do reino de Clover, que também tiveram reencarnações élficas, também podem ter um outro poder mágico? E bem, na verdade, não. Os outros também não podem, pelo simples motivo de que basicamente todos os elfos que perderam a sua
sua vida e foram reencarnados nos magos do reino de Clover já deixaram seus corpos, eles conseguiram escapar da magia demoníaca de reencarnação e dessa forma, eles não estão mais presos neste mundo pelo demônio Zegord. E então, além do Yuno, nenhum outro mago tem um elfo vivendo dentro dele. Afinal, como eu disse, o elfo do Yuno, o filho de Lich e também o próprio Yuno acabaram se tornando um só, diferente de todos os outros magos. Dessa forma, os magos do reino de Clover continuaram com a incrível mana élfica ao mesmo tempo que não tem mais nenhum elfo vivendo dentro deles. Eles se tornaram um, mas se a gente parar pra analisar, já aconteceu sim de outra pessoa ter dois grimórios, e no caso foi o William Vengeance. Ele se transformava no Patri, o Patri se transformava nele. Isso não aconteceu no Yuno, como eu disse, porque eles dois se tornaram um só, e isso, a união de suas almas, fez com que não fosse necessário essas transformações. Talvez até mesmo seja este o motivo do Yuno ser tão parecido com o primeiro rei mago, ao mesmo tempo que ele tem grandes diferenças, porque ele descende indiretamente dele através do elfo. Porém, a gente viu que o Patri, ele teve a sua própria magia de luz, enquanto o William Vengeance, que dividiu o corpo com ele através daquela transformação, ele tinha uma outra magia, a magia da árvore do mundo, e dessa forma sim, já tínhamos sido apresentados desde o início a um mago que possuía dois grimórios, ou seja, não foi algo que o autor criou agora. Na verdade, com o Yuno só foi um pouco diferente pelos motivos que eu já expliquei neste vídeo. Porém, os mesmos motivos que fizeram com que o Yuno fosse capaz de ter mais de um poder mágico, tivesse mais de um grimório, é o mesmo motivo que faz com que o Capitão Yami e todos os outros magos do reino de Clover fiquem impossibilitados de ter este poder. Porém, o caso do Yuno acaba sendo bem parecido com o caso da Charme, por exemplo. Acontece que o da Charme, ela já possuía sua magia, a magia que herdou do seu pai e da sua mãe, e dessa forma, o seu grimório se transformava completamente, a sua magia tinha uma transformação completa, e então não era necessário ter dois grimórios, porque era a mesma magia que estava se transformando em uma outra magia, e não o nascimento de uma outra magia, de um novo poder mágico, como é o caso do Yuno. Mesmo assim, o caso da Charme também é bem semelhante, porque é uma única maga que tem dois poderes mágicos, tem um poder que se torna um outro poder. Já o do Yuno, ele tem os dois poderes, o poder que herdou pela sua ligação com o reino de Clover, e também o poder que ele herdou da sua ligação com o reino de Spade. Como eu comentei também na nossa review, a mesma coisa, ou pelo menos algo muito parecido, seria com o Asta. Afinal, o Asta e o Lieb, com a magia de união, agora acabaram de se tornar um só. Os dois têm uma ligação única, e dessa forma, se o Asta despertasse seu poder mágico, ele possivelmente teria o seu próprio grimório, porque o Asta não é o dono da anti-magia. Ao mesmo tempo que, como eu disse no outro vídeo, isso não poderia acontecer, porque ele só pode utilizar a anti-magia porque ele não tem mana, porque ele não tem poder mágico. E dessa forma, então, o Asta acaba ficando ligado apenas à magia que não pertence diretamente a ele, pertence ao Lieb, e que se tornou uma magia dele porque ele e o Lieb agora estão conectados, se tornaram um só, graças à sua magia de união. Mesmo assim, comenta aí embaixo o que vocês acham sobre tudo isso. Comenta aí embaixo se agora faz mais sentido o Yuno ter conseguido um poder mágico segundo o Grimório, e também se vocês tinham percebido que isso já tinha acontecido em Black Clover, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!